ajustar o computador. E hoje o nosso tema é um tema que é muito caro ao Espiritismo, que é a reencarnação. É um tema muito precioso, porque quando a gente entende o objetivo da reencarnação, a gente encontra um sentido para a nossa vida. Nós estamos baseados no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 4, que diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E quando Jesus colocou essa informação, principalmente no período, muito difícil de explicar tudo o que acontecia, as pessoas não entendiam e diziam: mas como que a gente vai nascer de novo? Como que um homem velho vai voltar para o útero da sua mãe e virar um bebê outra vez? De que jeito a gente nasce de novo? Qual é o processo, mestre? Nos ensina. Então, o Espiritismo, ele vem para nos esclarecer a respeito da reencarnação, dos processos reencarnatórios e da necessidade que a gente tem. Qual é o objetivo, da gente reencarnar, voltar à vida? Mas para isso nós precisamos entender alguns conceitos. Primeiro, o que é ressurreição e o que é reencarnação. Ressurreição seria o espírito retornar ao próprio corpo, após a morte. Existe uma passagem no Evangelho que fala da ressurreição de Lázaro. Lázaro não reencarnou, ele ressurgiu, ele passou pelo processo de ressurreição. Nenhum de nós consegue fazer a ressurreição, porque uma vez que a pessoa morre, o princípio vital deixa de existir e o corpo deixa de ter finalidade. O corpo volta ao pó, ele volta à matéria da qual ele foi feito. Corpo nada mais é do que matéria. Corpo nada mais é do que um produto da natureza deste planeta. Nós usamos todos os elementos desse planeta, nós somos um microcosmos, na verdade. Tudo que existe no planeta está no nosso corpo, em diversas proporções. Porque tudo que existe no planeta é feito das mesmas substâncias. E como nós somos constituídos de matéria, quando a nossa energia vital acaba, nós retornamos ao mundo material, nós viramos pó. Nós não, o nosso corpo. Porque o espírito, libertado da matéria, retorna ao mundo espiritual, nas diversas instâncias do mundo espiritual. Se a gente não pode, então, usar o nosso próprio corpo para reencarnar, para voltar à vida, o que a gente faz? Como que a gente pode nascer de novo para poder ser digno de entrar no reino dos céus? Então, nós não podemos utilizar o nosso corpo, nós reencarnamos. Nós voltamos para a carne, mas não a carne, não aquele corpo que a gente já possuía, um novo corpo, que é gestado, que é preparado para que cada um de nós retorne. Mas por que a gente tem que voltar para o corpo? Para quê? Por que a gente não pode já ir direto para o céu, a gente não pode ir lá sentar à direita de Deus Pai? Porque nós não somos dignos disso. Porque nós estamos no caminho do aperfeiçoamento. Nós somos criados simples e ignorantes para que, através do progresso moral e intelectual, a gente possa se aprimorar e chegar mais perto do nosso Criador, Deus. Então, esse progresso moral e intelectual é uma das primeiras coisas, dos primeiros motivos pelo qual a gente reencarna. Segundo, nem só a gente reencarna para aprender, para melhorar, mas também a gente reencarna com a missão de melhorar aquele espaço onde a gente vive. Nós reencarnamos muitas vezes com a missão de resgatar, de aprimorar, de aperfeiçoar, não só o espaço, como as pessoas que convivem com a gente. E, finalmente, a grande motivação para a reencarnação é a gente cumprir a lei maior, a lei do amor ensinada por Deus.
Se nós não aprendermos a amar, nós teremos que voltar inúmeras vezes até que a gente aprenda essa grande lição. E essa é a lição mais difícil. Amar todas as pessoas incondicionalmente, sem julgamento. Nós somos humanos, nós vivemos julgando as outras pessoas e nós temos muita dificuldade de amar incondicionalmente. A gente ama quem a gente acha que ama a gente. Dificilmente a gente ama quem a gente não gosta. Mas enfim, o nosso processo é esse. Só que a reencarnação, ela não é constante, nem perpétua, mas ela é um processo transitório. Ele vai acontecer enquanto nós precisarmos dele. Então ele está disponível enquanto necessário. E vocês vão dizer, mas quantas reencarnações uma pessoa precisa ter? 10, 20, 1000? Nós não sabemos. Cada um tem um processo de desenvolvimento particular. Cada um faz o seu desenvolvimento de acordo com o seu desejo, com o seu livre-arbítrio, com a necessidade que ele tem de aprender. Ninguém entra na escola direto na faculdade. A gente entra pequenininho. Lá, hoje, com 4 anos é obrigatório, né? A gente voltar para a escola. É obrigatório estar na escola com 4 anos de idade. Antigamente não era tanto. Antigamente as pessoas iam mais tarde para a escola. Então, quando o aluninho está pronto para ir para a escola, ele chega lá. Mas ele chega nessa escola sem nenhum preparo. Nenhum aluno entra na escola já lendo, escrevendo, sabendo fazer cálculos enormes. Não. Ele entra com tudo aquilo que ele tem de conhecimento próprio já, que aprendeu com a família, daquilo que já está dentro dele, mas ele vai à escola para aprender. E é na escola que ele vai desenvolvendo as suas capacidades intelectuais. Vai aprendendo cada dia um pouquinho, a cada ano um pouquinho mais. A gente pode considerar a reencarnação um processo escolar. A gente chega ignorantinho, é criado à imagem de Deus, a sua semelhança, como dizem, né? Mas sem nenhuma das suas qualidades. A gente chega bebê. Quando nós chegamos ao mundo, a gente vai começando o nosso processo de aprendizagem. E a cada ano que a gente muda, né, na escola, é o mesmo tanto que a gente muda, né, no processo reencarnatório. Se eu passei aquele ano da minha vida, eu vou para o próximo ano. Próximo ano tem maiores exigências, maior ensinamento, maiores conhecimentos. A gente nunca fica parado. Ninguém fica na educação infantil no nível 4, de 4 anos, para o resto da vida. Até porque nível 4 é para 4 anos. Nenhum adulto ou nenhuma pessoa que já tenha passado por todo o processo vai voltar a estudar na educação infantil. Porque não é assim. O processo reencarnatório é do mesmo jeito. A gente não passa por provas desnecessárias, por aquilo que a gente não precisa aprender. O que nós já aprendemos é uma etapa vencida. E aí nós vamos para o ano seguinte. Nós vamos para novas provas, para novas avaliações, para novas exigências. E nós temos que ser desafiados. E muitas vezes esses desafios é aquilo que a gente não gosta, né? São as provas que a gente tem que enfrentar. São aquelas coisas que a gente fala assim, mas por que eu estou passando por isso? Esse é o desafio. O desafio dessa reencarnação. Desse ano em que você, desse processo, né, desse ano escolar que a gente entrou. Então, para isso é que existe a reencarnação. Ela não é uma punição. Então, as pessoas acham que reencarnação é punição. Reencarnação é a gente cumprir um karma. Não. A reencarnação é um tempo precioso de aprendizagem e crescimento espiritual. Por isso que nós precisamos, como Paulo fez, agradecer pelo dom da vida, quando a gente faz a nossa oração. Porque cada vez que nós agradecemos a vida, nós estamos agradecendo essa oportunidade preciosa de aprender e de crescer espiritualmente. Por isso, né, principalmente entre os cristãos, a questão do aborto é tão sensível. Porque o aborto impede um espírito de aproveitar
a preciosidade da vida. Mais do que tudo, é a oportunidade que a gente teria de vir para aprender, para estar com outras pessoas, para desenvolver as nossas habilidades morais, intelectuais. E muitas vezes isso é cortado. Por isso que dentro dos mandamentos mandados por Moisés, existia um que dizia: não matar. Porque matar é tirar a oportunidade de alguém que está no seu processo de desenvolvimento. E até pessoal, assim, aquelas pessoas que a gente realmente tem muita aversão, que são aquelas pessoas que estão em presídios, ou mesmo que não estejam, que são criminosos, que são assassinos, que são pessoas de má índole. Se elas estão aqui, é porque elas precisam passar por um processo reencarnatório, e nós não podemos negar a elas essa oportunidade, mesmo que isso seja custoso para a gente, porque elas nada mais são do que as provas do nosso caminho, são a forma de nós aprendermos a lidar com tudo aquilo que vem no nosso processo de desenvolvimento. E a reencarnação é utilizada quando o espírito precisa, primeiro, corrigir os seus erros. Nós somos pessoas imperfeitas, nós trazemos dentro de nós paixões, nós trazemos vícios, nós trazemos dificuldades de relacionamento, nós criamos problemas durante as nossas vidas. E a reencarnação é um processo maravilhoso para a gente corrigir os erros, para a gente pedir desculpas. Aquela desculpa que eu não consegui dizer para o meu amigo, para o meu marido, para meu filho, para as pessoas que trabalham comigo, que estiveram comigo, que eu fui orgulhosa, eu não vou. O problema é dele, foi ele que errou, não fui eu. Não perdoo, não aceito. Se eu perco essa oportunidade nessa vida, eu tenho outra. E essa outra é uma oportunidade para eu fazer essa correção, para eu chegar para o meu irmão e dizer: desculpe, eu errei com você, mas eu estou junto. Agora nós vamos acertar as coisas, nós vamos corrigir a nossa caminhada e vamos corrigir juntos. E não há como negar, né, que na reencarnação a gente tem os mais diferentes planos reencarnatórios. E quando a gente reencarna, a gente vem para resolver essas questões. E a reencarnação não é um plano feito pelos outros, não. Não tem ninguém lá dizendo: agora eu vou passar essas tarefas aqui, você vai lá cumprir. A gente se propõe a fazer. Nós sentamos com os nossos mentores, os nossos protetores, e junto com eles a gente traça esse plano de vida. Então ninguém está aqui inocente, não. Ninguém pode dizer assim: ai meu Deus, eu fui castigada, eu vim nessa vida para fazer isso, olha quanto que eu estou sofrendo. Não se preocupe, vocês fizeram parte desse plano inteirinho, do começo ao fim. Nós sentamos, nós conversamos, nós discutimos, a gente chorou junto, nós e os nossos mentores, porque eles choram junto com a gente, eles sofrem junto com a gente. Muitas vezes eles foram numa outra encarnação, uma mãe, um pai, um irmão muito próximo, uma pessoa que a gente amou muito, e eles estão lá dizendo assim: vamos, você vai conseguir, vai lá de novo, faz isso que vai dar certo. E a pessoa fala assim: não vou dar conta, não vou conseguir não, eu não tenho força para isso. Não, mas a gente vai estar com você. Está vendo fulano? Ele disse que vai com você, ele vai lá e vai ser o seu pai, e vai estar junto com você, vai te dar a mão e vai te ajudar. Ele fala assim: mas você vai comigo mesmo? Vou com você, vou antes que você, vou estar te esperando. Então eu vou lá e vou tentar. E vem. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Porque além de tudo, além da gente fazer um plano, da gente se comprometer, a gente tem livre-arbítrio. E às vezes a gente chega aqui e a gente fala assim: não vou aguentar, não quero mais, chega, não vou fazer isso até o fim. E daí a nossa missão fica incompleta. A gente volta para o plano espiritual, a gente fala: eu não consegui, mas eu já consegui fazer metade. Vou respirar fundo, vou fazer um outro plano, agora eu vou cumprir o resto. Nós não temos pressa para cumprir as nossas tarefas aqui na Terra. Nós fazemos quantas encarnações for necessárias, estava lá no começo, né? Tanto quanto for necessário. Então,
a gente vai escolhendo os nossos caminhos. Segundo, a gente também vem para superar desafios, para a gente ir mais fundo em coisas que a gente quer melhorar. Eu gostaria de trabalhar com pessoas que eu não consegui trabalhar agora, porque eu não tinha jeito para fazer isso, mas eu gostaria de ser treinado para isso. Então, às vezes a gente é treinado no mundo espiritual, e às vezes a gente é treinado aqui no mundo físico, independente. Porque isso tudo é um processo, e é um processo contínuo, que não para nunca. E para evoluir também, porque eu só posso crescer se eu passar de ano na escola. Imagina se eu ficasse a vida inteira no segundo ano, repetindo as mesmas lições. Qual seria o crescimento? Então eu preciso ir e vir, mas sempre com desafios, sempre para evoluir. Nenhum espírito fica parado. A gente pode não ter uma evolução muito assim rápida, mas nem que seja um pouquinho, a gente evolui. Nunca ninguém fica na mesma coisa, na mesma situação. Também o espírito pode reencarnar por uma missão assumida, né? Ele se comprometeu, como ali eu falei, né? Aquele amigo, irmão, camarada que fala assim, eu vou com você, tá? Ele não precisava vir, mas ele fala, mas eu vou, por você eu vou, eu te amo infinitamente e eu vou fazer isso. E uma das maiores missões assumidas foi a de Jesus, né? Jesus não precisava vir para a Terra. Ele reencarnou, gente, ele veio para um corpo físico, ele usou um corpo material igualzinho ao que a gente usa na Terra. Ele fez esse sacrifício por todo mundo, ele não precisava estar aqui, mas ele veio. E ele veio por uma missão assumida. Ele falou, a minha missão é ir lá e dar uma chacoalhada naquele povo. Eu preciso levar a palavra de novo porque a palavra está perdida, né? E olha a força dessa reencarnação, porque com essa reencarnação, fazem mais de 2000 anos, a palavra de Jesus continua correndo entre nós todos, né? Mesmo que queiram impedir que ela aconteça, ela continua correndo, porque ela não está só aqui na Terra, ela está no mundo espiritual inteiro. Então, vocês acham que alguém vai conseguir calar o mundo espiritual? Não vai. Então, mesmo que todos tentem, que as pessoas tentem fazer com que a palavra de Deus não seja pronunciada, ela já está dentro de nós, ela já existe no nosso coração, na nossa mente. A gente já reencarna com essa ideia da eternidade, da espiritualidade. Então não tem como isso não acontecer. E por caridade, é aquilo que eu falei, né? Muitas vezes a gente vem porque os outros precisam, não porque a gente precisa daquela lição, mas eu venho porque o outro precisa de mim. E eu volto por ele. Viver sem medo do nascimento à morte é a gente acreditar, é ter fé na justiça divina. Jesus não castiga ninguém, Deus não castiga ninguém. Deus não é um Deus opressor, pelo contrário, é um Deus de amor e de bondade. Se ele é um Deus de amor e de bondade, tem que ser justo, gente. Porque não existe amor e bondade sem justiça. Então, se nós acreditamos na justiça divina, se nós acreditamos que Deus nos dá oportunidades e ama todos os seus filhos igualmente, nós não podemos acreditar que a reencarnação é um processo punitivo, que a reencarnação é um processo de destruição do ser humano, que ela vem para impedir a todos nós de nos transformarmos naquilo que precisamos nos transformar espiritualmente. Então, se nós acreditamos nessa justiça divina, nós não precisamos ter medo nem de nascer, nem de morrer, porque a vida é eterna, ela continua, ela vem, e não esta vida, a vida do Espírito, né? Porque aqui é uma passagem, o Espírito vem para essa escola e vai embora graduado, e chega lá, preciso me aperfeiçoar, vou voltar para essa escola e vou sair daqui com outra graduação, com outro aprendizado. Nascimento e morte são processos individuais. Quando o espírito é preparado para o nascimento, ele vem para ser, para aquele corpo que foi plasmado
para Ele. Eu não chego lá e falo assim, ó, dá licença que eu vou entrar aí no seu lugar. Você não vai não, eu vou na frente. De jeito nenhum. Todo o processo reencarnatório é plasmado. Tá? É feito todo um processo para cada espírito. Por isso que quando a gente fala do aborto, vocês vejam a responsabilidade que, né, quem pratica o aborto. Por quê? Porque aquele corpo foi preparado por muito tempo, foi plasmado por muito tempo no mundo espiritual para receber aquele espírito. E ele só serve para aquele espírito. E quando o espírito vem para aquele corpo, tudo que vai acontecer com ele já está predestinado. Porque a ligação do perispírito dele, que traz todas essas necessidades e todas as coisas que precisam ser mudadas, ele se encaixa naquele corpo. E aquele processo de desenvolvimento da criança vai acontecer no momento do nascimento. Nós, seres humanos, somos os animais mais dependentes que existem na face da Terra. A gente não faz nada sozinho. Né? Nós estamos lá no útero materno, nós estamos sendo protegidos, construídos, montados, nosso espírito está sendo preparado para a encarnação. Aí o que acontece? Nós nascemos, nós dependemos absolutamente e totalmente das pessoas que estão à nossa volta. Um cavalinho nasce, um potrinho nasce, dali meia hora, uma hora ele está pulando e está mamando na mãe. Uma vaquinha, a mesma coisa, um coelhinho, a mesma coisa. O ser humano não. A gente não consegue se alimentar sozinho, a gente não consegue se aquecer, a gente não consegue ser cuidado sozinho. Nós precisamos dos cuidados maternos intensivos. E por isso que o processo reencarnatório é um processo muito complexo. Ele não depende só de eu querer. Ele diz assim, amanhã eu volto, estou indo. Tchau, gente, estou indo, estou voltando. Eu preciso que alguém me receba, eu preciso que alguém cuide de mim e que alguém me ajude no meu desenvolvimento físico na Terra, para que o meu desenvolvimento espiritual se processe. Então, olha o que Deus está nos dizendo. Somos todos irmãos, dependemos uns dos outros, ninguém sozinho progride na face da Terra. O espírito não progride sozinho. A gente brinca, né, com as palavras e fala que ser humano depende dos seres humanos que nos cercam. Esse processo de nos transformarmos no ser humano é todo um processo grupal. É um processo em que você precisa do outro até para se enxergar no outro. A gente só aprende com o outro, a gente só aprende olhando nos olhos dos outros. Né? Vocês sabem que existem muitas histórias dos meninos lobos, e existiram mesmo crianças que foram criadas por animais. E essas crianças nunca aprenderam a falar. Porque com quem eles conviviam? Eles conviviam com animais. Eles aprenderam a uivar, a grunhir, a andar de quatro. Mas nós só aprendemos a ser humanos se nós estivermos com outros seres humanos. E por isso que quem recebe uma criança tem que ser muito humano, para ajudar essa criança na sua evolução espiritual. Olhem o trabalho que a gente tem. A gente nasce sozinho e a gente morre sozinho, porque ninguém pode nascer por nós e ninguém pode morrer por nós. Isso é um processo individual de início e de término de encarnação. Mas, durante todo o processo reencarnatório, nós precisamos uns dos outros. Ninguém progride sozinho. Daí existe uma diferença entre encarnação e reencarnação. Tá? O princípio básico da doutrina espírita é que nós sempre reencarnamos, mas teve um momento em que nós encarnamos, foi a nossa primeira encarnação. Reencarnação significa o processo de retornar à vida, né? E nessa primeira encarnação nós éramos espíritos simples, ignorantes, e viemos para esse processo para progredir durante a nossa vida espiritual. Jesus só encarnou, ele não era reencarnado, porque ele não passou por todos os processos que nós passamos. Ele já era um espírito puro.
A lei da natureza, a reencarnação, né? Ela é uma lei da natureza, tá? Para que o quê? Para que aconteça a lei do progresso. Se nós não passarmos pelo processo, a gente não progride. Se nós não progredimos, nós não melhoramos o nosso status, né, no mundo espiritual e, portanto, nós não temos a possibilidade de evoluir espiritualmente. É impossível a pessoa que não se cumpra a lei do progresso, porque a lei do progresso é uma das leis da natureza, é a evolução, é a melhoria, tanto material como física. Porque se nós olharmos os nossos, né, antecessores, né, as pessoas, os primeiros corpos dos primeiros seres considerados humanos no planeta, olha como eles eram. Olha o que eles precisavam ter para sobreviver nesse planeta. E hoje, como nós somos cada vez mais delicados, cada vez mais frágeis. Por quê? Porque hoje nós não precisamos executar todas aquelas tarefas. Ninguém está saindo aqui para matar boi na rua para poder comer. A gente vai lá no supermercado e compra o saquinho pronto. Já vem tudo cortadinho, tudo pronto para a gente. Porque a evolução tecnológica permite que nós não precisemos fazer trabalhos tão pesados. Mas todo esse processo, ele é paralelo. O desenvolvimento, a melhoria do processo material, ele acompanha a melhoria do processo espiritual. O Espiritismo, ele comprova o processo de reencarnação. Ele é fundamentado cientificamente. Existem muitos trabalhos que provam que existem reencarnações e que provam até que as pessoas foram em momentos anteriores. Mas, acima de tudo, a certeza que nós trazemos quando nós nascemos é que nós somos eternos. Nós pertencemos à eternidade. Nós não somos seres finitos. E se vocês estão aqui hoje, porque vocês acreditam nisso, se vocês não acreditassem no Espírito, vocês não estariam aqui escutando essa palestra. Então, todos nós trazemos dentro de nós, quando nascemos, essa certeza. Algumas pessoas acabam por negá-las durante a vida. Acabam dizendo que não existe Deus, que não existe, que tudo termina na hora da morte. Mas aí é o processo de cada um. Mas a grande maioria das pessoas acreditam, de uma forma ou de outra, que nós somos seres espirituais e que nós somos eternos. Se não acreditamos na reencarnação, algumas pessoas não acreditam na reencarnação, no processo reencarnatório, pelo menos elas acreditam que elas vão se transformar e vão para o mundo espiritual, vão para o céu, para o inferno, para onde quiserem. Mas existe uma tendência a acreditar de que a nossa vida continua após a morte. O Espiritismo nos traz esse alívio, essa esperança de que nós sempre estaremos juntos das pessoas com as quais a gente tem afinidade. E que num momento ou no outro a gente vai se reencontrar. Que a nossa vida é uma grande viagem. E essa viagem, ela tem um início e tem um fim aqui nesse planeta. Mas que daqui a pouquinho a gente arruma a nossa mala e a gente volta para uma nova viagem. E os nossos companheiros de viagem geralmente são aqueles com os quais a gente tem afinidade. Para o bem e para o mal. Porque não pensem que os nossos inimigos são muito diferentes da gente. Se eles são nossos inimigos, se eles nos incomodam, porque nós temos algum tipo de afinidade. Existe alguma vibração, alguma relação com eles. E nós vamos caminhar juntos. E nós vamos aprender a nos respeitar. E nós vamos aprender a nos amar. E aí o nosso ciclo se completa. Porque a ideia é que a gente tenha muitas pessoas amadas e poucos inimigos no nosso mundo espiritual. Quanto menos inimigos nós fizermos, maior a certeza de que a gente está completando o nosso ciclo, os nossos ciclos reencarnatórios. Então esse é o processo de cada um, é um processo que nos permite, nos dá a esperança do retorno a Deus e da nossa missão na vida, do objetivo que a gente tem ao reencarnar. Nós todos estamos aqui porque precisamos
porque pedimos, porque queremos, porque temos um trabalho a fazer e porque queremos ir um pouquinho além. Então, que Deus abençoe essa nossa jornada e permita que a gente tenha cada vez uma compreensão maior desse papel que nós exercemos aqui no nosso mundo, aqui nesse planeta. Muito obrigada.